pediram que eu fizesse assim, um mini resumo das lives. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer um resumo da live de segunda-feira, que foi sobre sexo. Mas o que eu posso fazer de resumo para vocês é assim: primeiro, gente, não tem sexo com alguém ou sexo com um gênero, tá? Inicialmente é a gente com a gente mesmo. É a gente se aceitando, a gente se honrando, a gente se respeitando, a gente se recebendo, ok? Então, como é que a gente pode criar uma vida mais prazerosa pra gente? A gente não tendo nenhum ponto de vista sobre a gente. Obviamente, a gente não tendo nenhum ponto de vista sobre o outro, sobre o nosso parceiro. Alguém me perguntou, mas Patrícia, você vai falar sobre sexo bi? E eu falei assim, gente, como assim sexo bi? Eu sei, gente, sobre homossexualidade, sobre gays e lésbicas. E eu falei assim, importa? Ok, interessante ponto de vista meu. Mas assim, importa? Importa com quem que a gente possa fazer sexo? Importa ainda, gente, sabe? Em 2018... o quão importante a gente, não, quer dizer, na verdade seria assim, quanta importância a gente está dando essa questão de gênero ainda. Pelo amor de Deus, quanta limitação a gente está colocando quando a gente define que sexo só pode ser feito com um gênero oposto. Que fazer sexo com o mesmo gênero não é de Deus, é pecado, é errado. Pelo amor de Deus, verdade isso? Não, pelo amor de Deus é ótimo. Verdade isso? Aí eu vou perguntar, o quanto desses tabus e preconceitos que a gente carrega, nós compramos da salinha da sociedade, nós compramos das religiões. E outra coisa, seres lindos, quem foi que escreveu todas as bíblias, manuais, sei lá o que, de todas as religiões e técnicas? Nós, ok? É muito incrível isso, mas ninguém chegou lá e disse assim, não foi Deus que contratou uma gráfica aqui no planeta e disse, olha, escreve isso, 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 isso. Fomos nós que interpretamos tudo. E cada interpretação é de acordo com o interesse, sabe, daquele imperador, rei, papa, guru, mestre. E o quanto que nós ainda estamos considerando isso como válido na nossa vida para limitar a gente. Eu falei na live também que ao longo da nossa história, sexo foi um tema utilizado para nos controlar, para nos manipular. Isso por quê? Porque se a gente saísse por aí copulando como os bonobos é uma raça de macacos, que nós temos os nossos genes muito mais próximos que os bonobos do que dos chimpanzés. Os chimpanzés são agressivos e os bonobos são o quê? Felizes. Por quê? Os bonobos, quando tem um problema no grupo deles, eles fazem sexo. Quando tem falta de alimento, eles fazem sexo. Quando tem que tomar uma decisão, sabe? Eles fazem sexo. E olha que incrível, durante muito tempo, a biologia, a ciência, não passou essa informação pra gente. Isso é algo recente. Quer dizer, não sei se tão recente, né? Talvez uns 20 anos. E, ou seja, o ser humano tem essa característica. Mas nós compramos que sexo é algo feio, pecado, sujo, corrupto. Mas o que? Eu já falei sujo, pecado, corrupto. Eu acho que aqui tá limitando tudo, né? E por conta disso, tudo que envolve sexo tem um peso absurdo. Tudo que envolve sexo tem algo assim, sabe, de nojento e de agressão. Então, assim, verdade que a gente quer comprar isso pra gente. E se a gente pudesse abrir mão de todas as definições limitantes que nós temos sobre sexo? Ok, então todas as definições limitantes que você tem sobre sexo, que está impedindo você de ter uma vida sexual prazerosa, tudo que isso representa, vão destruir, descriar, sim, certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos, excelentes. E assim, gente, é muito louco isso, porque a gente tem lá as nossas questões com o nosso corpo,
as questões com que o outro vai dizer da gente, o que a sua sociedade vai dizer da gente, o que a gente vai dizer da gente. Então assim, né? A quem importa como eu uso o meu corpo? A quem importa se eu faço sexo de mais, sexo de menos? A quem importa? Em verdade, você está querendo que o que o outro fale de você importa, limite a sua vida? Você está dizendo para mim que o que o outro fala de você faz com que você seja menor, faça com que você valha menos, que você não possa ter determinados tipos de emprego, que você não possa ser uma pessoa para casar, que você não possa ter filhos, porque você tem uma vida sexual agitada. É isso mesmo? Então, em todos os lugares onde nós compramos o tabu dessa sociedade, como se fosse nós, vamos destruir, por favor. Então, a gente só destrói, gente, sabe? Quem conhece fala assim, a gente destrói, descria agora. É uma escolha nossa destruir. Então, que tal você destruir isso? E outra coisa, vamos lá. Ok. Então, o quanto que você tem de preconceito em relação a sexo por conta do que disseram pra você, por conta do que você ouviu a sua mãe falando, seu pai falando, o padre e todo mundo, o pastor. Como seria abrir mão disso? Tudo que isso representa, vão destruir, descriar, sim. Certo, errado, bom e mal, pode, todas 9, curtos, garotos e aléns. A vida sexual, sua vida sexual é única e exclusivamente sua. Para quem você escolhe dar ou não dar. E se o outro também tá dando de mais, dando de menos. Se o outro, alguém tá chegando aqui. E se o outro tá escolhendo, sabe, fazer sexo com, sei lá, gêneros diferentes, espécies diferentes, porque agora tem mais não sei quantas classificações de gênero, né? Mais de 30. E assim, por que importa tanto pra gente isso? Por que importa tanto que o outro escolhe ou não escolhe pra vida dele? Não seria mais interessante a gente se ocupar da gente? Então, que lugar é esse onde a gente está comprando os julgamentos do outro, porque o outro não tem nada melhor para fazer, e aí a gente compra isso como verdade? E aí o que a gente faz? A gente considera isso como uma verdade pra gente, e a gente se limita. E assim, você quer limitar a sua vida em função do que o outro acredita ser uma verdade para ele? E se não houvesse uma verdade, como não há, a verdade dele é a verdade dele, não tem que ser a nossa verdade, ok? Então, que lugar é esse onde a gente está limitando a nossa existência? Porque a gente considerou que a verdade do outro é uma verdade suprema, verdadeira. E Deus assinou embaixo em algum lugar. Então tudo que isso representa, vamos destruir, descriar? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, curtos, garotos e aléns. E quantas justificativas nós estamos usando e comprando, sabe, pra gente escolher ser infeliz mesmo. Ah, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso. Porque na verdade, não é que eu não possa, é porque eu não escolho. Então, hello! Como seria você abrir mão desse espaço de não escolher? Sabe, porque você comprou que não pode. Alguém já decretou que não pode. E o bárbaro do Axis é isso. A gente escolhe. E não tem certo e errado. Por isso que a gente fala certo, errado, bom e mal. E a ideia é a gente sair desse bendito espaço dicotômico, nessa realidade previsível que a gente existe. Quem criou o bom e mal, certo e errado? Não foi, quer dizer, não foi a gente. Então como seria você abrir mão do certo e errado, do bom e mal? Ok? A ideia é essa. É a ideia da gente ter uma vida muito mais livre. A ideia é a gente se permitir ter mais facilidade, alegria e glória. Só um minutinho, gente. Gente, fecha a porta aí, fazendo favor. Ok? Interferências. Então, a ideia é essa. A ideia é a gente criar mais facilidade na vida da gente. E toda a live da segunda-feira, inclusive teve ataques. Ataques é ótimo, né? Teve participação que a gente criou de pessoas que usavam falar coisas de sexo como uma forma de agressão.
e foi ótimo, muita gente se sentiu incomodada, e o grande convite que eu fiz para todo mundo é, ok, que contribuição que isso foi pra gente, né? Que contribuição que tudo isso é pra gente. E é muito louco porque as pessoas ainda usam o sexo para agredir a outra, mas é você que escolhe ser agredida se o outro fala palavrão, sabe? Se o nome de órgãos genitais é um palavrão. E assim, e se o nome de órgãos genitais, falar de uma forma bem chula, não fosse um palavrão e não fosse uma agressão? As pessoas ficam incomodadas porque eu falo muito palavrão. E eu falo mesmo. E assim, é muito interessante que eu uso isso de uma forma para chacoalhar, dizendo que quem disse que é uma palavra, né? E se eu não coloco nenhum peso naquilo, se eu não acho que aquilo é horroroso, feio, sabe? Poderia ser um copo de café, um sorvete, uma árvore. E desmistificar isso. Alguém falou, ah, mas tem uma energia muito negativa em cima dessas palavras. Eu falei assim, eu não criei isso, eu não comprei isso pra mim. Eu não comprei isso, tá? Eu não compro. As definições, na verdade, nós definimos. As imitações da nossa realidade são fruto do que a gente já definiu e concluiu. E se a gente não tiver que ter nenhum tipo de definição, conclusão sobre sexo, ou sobre o nome dos órgãos genitais, ou sobre como as pessoas escolhem fazer sexo, com que gênero que as pessoas escolhem fazer sexo. E se tudo for um interessante ponto de vista? E se a gente puder transformar tudo em um interessante ponto de vista? Esse é o grande convite, sabe? É a gente sair daquele espaço onde a gente já foi definido por alguém, e obviamente, né, definido com uma forma errada, e a gente compra, e a gente vai para esse lugarzinho da gente valer menos, da gente ser menos, sabe? Só porque a gente escolhe viver a nossa vida de uma forma diferente. E eu pergunto para você, verdade? Você vai escolher entrar nesse espaço de ser pecadora, ser suja, porque você escolhe fazer sexo de uma forma diferente, ou porque você tem umas fantasias sexuais diferentes? Cada um é cada um, gente, sabe? O que faz o meu corpo sentir prazer, as minhas fantasias são diferentes do A, do B, do C e do D. E se a gente pudesse sair desse espaço de certo, errado e bom e mal? Se a gente pudesse ser só a gente? E se você pudesse ser só você? Sabendo que não tem absolutamente nada de errado com vocês. Nada. Mesmo que você queira fazer sexo assim ou assado, ou que você queira, sabe, usar roupa, ou sei lá, qualquer coisa esquisita, não importa, não importa, tá? Como seria a gente tirar todas as classificações, definições e conclusões sobre o que a gente cria na nossa vida em relação à nossa vida sexual? O grande convite é esse. É você ser livre. É você se permitir ter mais liberdade com você. É a gente abaixar as barreiras completamente e receber. E isso eu posso receber do meu corpo, se eu posso receber do outro corpo. Uau! O que mais eu posso receber? E como seria a gente tirar esse peso, sabe? Esse peso, essa densidade de cima do sexo. Mesmo que você escolha não fazer sexo. Não fazer sexo também é uma escolha. E não tem nada de errado em escolher não fazer sexo. A gente também não precisa ter vergonha. Se você escolheu ser virgem até hoje, ok. Se você escolheu ser virgem até hoje, exemplo, 50 anos. Eu conheci uma mulher outro dia, não sei se ela tinha 50 anos, talvez uns 40 e poucos. E ela falou pra mim, ela queria uma sessão comigo, porque ela era virgem até hoje. Como seria a gente não dar nenhuma significância pra isso? Ok? Você poderia escolher não fazer sexo até uma determinada idade, por escolha mesmo, tá? Não porque você comprou que você tem que guardar pro marido, é isso, é aquilo, ou você tem medo de fazer sexo por conta do que você já sofreu em alguma vida. Mas tudo são escolhas. E como seria você se permitir escolher? A ideia é essa, escolher, ok? Um grande beijo para vocês. Eu não sei se eu consegui resumir, talvez não, como pode melhorar isso. Mas o grande resumo seria assim, que escolhas que eu posso fazer para eu ter uma vida mais expansiva e abundante? Que escolhas eu posso fazer para eu ter mais facilidade, alegria e glória na minha vida?
Esse é o grande convite do Access. E assim, tem o site do Access em www.accessconsciousness.com, que tem tradução para o português, com uma infinidade de cursos. Tem vários livros que você pode comprar na Amazon. Então assim, você pode aprender e saber mais sobre o Access, ok? Um beijo grande para vocês, gente. Tchau!